Nós estamos com a Operação AMA aberta aqui na região do Seridó, que ela atende ocorrências de incêndio florestal e captura de insetos, né? Até hoje, até hoje no mês de outubro, iniciamos, setembro a gente fechou com aproximadamente 52 ocorrências de incêndio florestal, né? E pouco mais de 10 ocorrências de capturas de insetos. O principal que nos chama mais atenção, né, são as ocorrências de incêndio florestal, devido à magnitude e à agressão desse tipo de ocorrência no meio ambiente, né? Elas agridem muito, tanto o solo como a própria atmosfera. Inclusive, né, teve um caso recente na última sexta-feira, que foi aqui no perímetro irrigado de Sabugi. Como é que foi aquela ocorrência? A gente viu que foi uma situação realmente complicada para os bombeiros fazerem o atendimento daquele local. Isso, exatamente. Eu estava de serviço, estava à frente da operação, estava comandando a operação, e a gente foi acionado por volta das 6 horas da noite, lá para se direcionar. Nós nos direcionamos com as duas equipes, total de 7 militares, na sexta-feira, contando cada viatura. Se dá uma olhada aí no pátio, a gente tem a viatura equipada com o kit Guarani, que possui aproximadamente 400 litros de água e um motor-bomba para que auxilie a equipe na extinção do incêndio. Além de outros materiais de sapo, a gente conta com ciscador, pá, rastelo, esse tipo de material que serve para fazer também outras técnicas, bombas costais também, caso a viatura não consiga alcançar o foco do incêndio, né? A gente viu no caso do Sabugi e em outros casos que deve se repetir também, um vento não estava favorável. Isso. Nessa situação, tem que esperar um pouco esse vento diminuir? Qual é a situação desse caso? A gente primeiro analisa o ambiente, né? Lá a faixa que a gente fala, né? A faixa de incêndio era muito grande, muito longa, e a gente observou realmente como é que o vento ia se comportar e como é que o fogo também ia se comportar devido à ação do vento. E a gente foi fazendo o acero, tentando isolar o máximo possível, que as chamas não chegassem, tinha uma espécie de cocheira, tinha um pessoal lá cuidando dessa parte da cocheira, que fica os animais. Também tinha assim um pouco afastado mais para o lado da esquerda, tinha uma casa de moradores, né? Uma casa de uma família que também possuía um galinheiro. Então a nossa preocupação naquele momento era isolar, fazer um acero ali que isolasse essas casas. Depois a gente conseguiu acompanhar o fogo debelando as chamas, como se fosse uma costela, que ela faz uma faixa, o fogo faz uma faixa, e aí a gente veio debelando, apagando até conseguir dar um fim a todo o incêndio. Nesse caso específico, foi possível precisar quantas horas de trabalho empregado? Em média, a gente retornou para o quartel, era quase meia-noite. Era meia-noite e 10, mais ou menos. Quase não, já era meia-noite. Tenente, existe o risco também de pequenos focos que vão se formando. Nossa reportagem esteve lá no início do incêndio, a gente via que alguns pequenos focos se formavam. Isso é comum em incêndios dessa natureza? E sim, o vento acaba espalhando alguns pedaços alguns pedaços de toco, espalha fagulhas, porque o vento realmente ali, como você pode ver, é um descampado, né? O pessoal tirou toda a plantação de capim, mas não removeu, deixou amontoados. E aí, quando o vento dá, ele espalha rapidamente, acaba pegando um foco um pouco mais distante, mas consegue ativar focos em alguns locais. E aí a gente tem que agir logo para que aquele foco ali não passe daquilo, a gente consiga realmente extinguir ele ainda no seu estágio inicial. É possível identificar nessas ocorrências se existe aí a interferência humana, ou seja, na hora que a pessoa está fazendo a limpeza de mato, ou também tem o perigo da autocombustão? Algumas ocorrências a gente chega no local, o pessoal fala que no momento ali estava fazendo uma limpeza do terreno, né, que inclusive não é uma técnica mais recomendada, né, uma técnica milenar, antiga, mas hoje nós dispomos de outras tecnologias, outras coisas para melhorar, outras técnicas para melhorar essa limpeza do terreno, mas ainda é praticado muito ainda aqui no interior. E a gente, quando chega no local, algumas pessoas elas assumem que perderam o controle conversa com a gente, perderam o controle do fogo e acabou que gerou um incêndio. Mas no caso lá do Sabugi, que foi uma ocorrência de grande vulto aqui em Caicó, começou com um incêndio veicular, né? Tinha um carro lá no meio da plantação, o pessoal comentou, foi a informação que chegou pra gente, né? Do pessoal que estava lá na comunidade, na Vila 1. Falaram que um incêndio começou no veículo, que ele estava lá no meio da plantação e o dono não conseguiu controlar, né? Não conseguiu extinguir as chamas no veículo, acabou que se espalhou muito rápido pro capim seco, formou aquela bucha, e aí é realmente muito difícil para
ele ter controlado. Depois que passou para o mato, a gente foi acionado. Bem, que aqui a gente tem um efetivo bastante dedicado, mas o quantitativo de bombeiros militares é o suficiente para atender ocorrências dessa natureza? Era interessante que nós tivéssemos aí um maior efetivo? Sim, seria interessante, mas devido a como a gente trabalha com números e estatísticas, hoje no momento eu digo que nossos 7 militares por dia, no período que eles trabalham, de 13 a 1 hora da manhã, está sendo de grande tamanho, está dando para organizar e atender as ocorrências de incêndio florestal e também a de captura de insetos. Essa captura de insetos seria notadamente mais as abelhas ou existem outras espécies? Existem outras espécies, mas a gente fala captura de insetos de forma geral, não se dá porque também não só abelhas, mas 99% é enxame de abelhas. A gente também atende chamado para um enxame de aribonde, arapuá, mas 99% é abelha. Que as pessoas elas têm cuidado de chamar o corpo de bombeiros para retirar esses insetos, ou algumas pessoas ainda insistem em querer mexer, fazer algum artifício para tentar expulsar esses insetos do local? Não, é aconselhável que acione o corpo de bombeiros, né, pelo 193, a gente tem um equipamento correto, a roupa correta para a captura desses insetos e temos a caixinha correta, todo o material correto para que a gente capture realmente, não extermine e devolva ao habitat natural dos insetos. No caso dos incêndios no mato, é interessante que principalmente o agricultor que vai fazer a limpeza, ele tem seus cuidados que a senhora já falou, de evitar usar o fogo para a limpeza do local? Isso, é interessante que essa técnica ela seja extinguida, né? Que não se utilize mais do fogo para a limpeza, porque agride muito. Ela pode funcionar no primeiro momento, segundo momento, terceiro, mas no futuro próximo, o solo ele começa a empobrecer. Fora que a probabilidade de perder o controle, ela existe, né? Então, acaba que perdendo o controle causa um incêndio florestal, pode ter proporções enormes, não ficar realmente limitado apenas àquele terreno. É interessante que os incêndios, é interessante falar que os incêndios florestais, eles quase nunca, não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível, né? Mas quase nunca ele começa de uma combustão espontânea, sozinho. Quase sempre da ação humana. A gente sabe que as pessoas às vezes tocam fogo no lixo, fazem a limpeza do terreno e até os crimes mesmo, né? Tem lá o artigo 41 da lei de crimes ambientais. Fala que é crime atear fogo, causar fogo na mata, né? Na floresta.